Bom, meus amores, vamos lá, pré-prova PUC 2022. Espero deixar vocês ainda mais confiantes e reforçar aquilo que vocês já sabem. Mas vamos lá, vamos tentar focar naquilo que de principal a PUC pode cobrar. Aqui vão alguns dos temas que eu acredito sejam prováveis nessa prova da PUC. Começando por Grécia Antiga, depois a gente vai abordar mais a Alta Idade Média, as transformações da Baixa Idade Média, sobretudo no âmbito econômico, social, cultural, as cidades, burguesia, aquela coisa toda. Um pequeno panorama de 3 dos 4 principais tópicos da Idade Moderna, aí abordar a Revolução Industrial, lembrar seus efeitos sociais, abordar o Entre Guerras, por causa do centenário da ascensão do fascismo italiano, quando nós tivemos a marcha sobre Roma, do Benito Mussolini, depois abordar as fases da Guerra Fria e aí trabalhar uma série de temas importantes aqui no Brasil, como os 200 anos da independência do Brasil, que acredito eu que seja o tema mais provável de todos. Também não nos esqueçamos, Semana de Arte Moderna, centenário, Tenentismo, também centenário, Marcha dos 18 do Forte, e aí nós temos o ano de 61, são 60 anos da renúncia do Jânio, movimento da legalidade, da posse do Jango, toda aquela coisa que a gente sabe que aconteceu. Bom, começando por Grécia Antiga, como é que a PUC gosta de abordar? A PUC ela pode cobrar, por exemplo, quais são os períodos históricos da Grécia Antiga. Tem um formativo, que é a chegada da galera de origem europeia, jônios, dórios, aqueus, eólios. Aí depois, os temas que ela mais gosta de cobrar são homérico, arcaico e clássico. Período homérico, o que a gente vai ter? Guerra contra a Troia, pensamento mitológico da Ilíada e da Odisseia, ainda não tem organização das polis, eram clãs patriarcais. Aí vem o século VIII, quando acontece, inclusive, essa segunda diáspora grega. Não se esqueçam que o território grego ele tem poucas terras férteis e, por isso, os gregos eles acabaram sendo bastante colonizadores, tanto na primeira diáspora, aquela de ocupação aí do Mar Egeu, quando da chegada dos dórios, quando da segunda diáspora, que essa foi o momento de maior expansão. E é o momento em que também se estabeleceram uma série de colonizações, como no sul da Itália, na Sicília, formação da Magna Grécia, expansão das atividades comerciais, expansão das atividades industriais, a sociedade se torna complexa, e na medida em que ela se torna complexa, nós temos a organização e a estruturação das polis. Então, não se esqueçam que justamente nessa passagem do período homérico, inicia-se o período arcaico com as primeiras instituições das polis, aí cada polis com suas características. É importante lembrar, por exemplo, o sistema oligárquico espartano, que tinha a característica da militarização, que era um povo que era xenofóbico, era um povo etnocêntrico, eles eram vocacionados para a ideia da guerra, transformaram boa parte da população do Peloponeso em ilotas. Lembra que tinha também os periecos, que eram os periféricos, os estrangeiros de Esparta, e uma elite oligárquica que comandava tanto a Ápela, que era a Assembleia dos Guerreiros, Jerúsia, Conselho dos Anciãos, 2 reis, um cuida da guerra, o outro cuida da religiosidade, e os 5 éforos, que eram os caras que administravam, eram os principais magistrados. Mais complexa foi a vida em Atenas. Atenas é uma cidade-estado comercial, próxima ao porto de Pireu, uma cidade aberta aos estrangeiros, mas jamais dê cidadania aos estrangeiros. Lembrando, cidadania é sempre para homens, adultos, livres, nascidos na polis, certo? Sempre isso, é uma minoria privilegiada de uns 10% da população, 10% dos habitantes. Atenas tem uma evolução política, ela passa por transformações desde o período da monarquia até se consolidar como uma democracia. Importante lembrar assim, leis draconianas, menos chances de aparecer, leis aristocráticas. As reformas do Solon têm mais chance de aparecer, ele faz reformas políticas, ele cria instituições como a Eclésia, o Conselho dos 400, que depois vira 500, ele cria o Tribunal dos Heliastas, que depois são as instituições básicas da democracia. Também ele faz transformações sociais. Ele proíbe a escravidão por dívidas de cidadãos atenienses. O que mais a gente vai ter? Momento de transição com o Pisístrato, um tirano, por incrível que pareça, a tirania ajudando a consolidar a democracia, porque, afinal de contas, ele estabelece uma reforma agrária, entregando terras para os cidadãos pobres, e nós temos também
a figura dele emprestando, o Pisístrato ele faz empréstimos para os pequenos, os geomores e os tétis, o que viabiliza também que eles tenham uma maior possibilidade de participação na vida política. Após a morte dele, o Clístenes institui a democracia. Lembra, o Clístenes cria também o ostracismo, o Clístenes é o cara que institui e coloca o poder supremo na Assembleia do Povo, cidadãos em isonomia. Não se esqueçam que é uma democracia direta, são cidadãos que decidem. E aí nós temos guerras médicas, invasão dos persas, Liga de Delos, Atenas lidera, e aí vem a figura do Péricles, é o auge da democracia. É lá que acontece, inclusive, a mistoforia, a remuneração das funções públicas. Esse período, que é o clássico da história grega, coincide com a democracia, também é o período de consolidação do pensamento filosófico, tá? Então, a partir daqui, século V, depois século IV, a gente vai ter Platão, o Sócrates, Platão, depois Aristóteles, século IV. Vem a Guerra do Peloponeso, cidades-estado lideradas por Esparta, cidades-estado liderada por Atenas, Peloponeso Delos, respectivamente. Esparta vence, acaba a democracia ateniense, mas a guerra generalizada fragiliza as polis gregas de uma maneira definitiva, abrindo caminho para a invasão estrangeira. E essa invasão estrangeira se dá com os macedônicos, do Filipe, e depois o filho dele, o Alexandre o Grande, o cara que tinha sido instruído por Aristóteles, e é o cara que vai fazer depois essas grandes conquistas no Oriente, funda várias cidades, as Alexandrias, fusão da cultura grega com elementos orientais, dando origem à cultura helenística. Depois, acredito eu que tenha menos chance de aparecer Roma, mas nada impede da prova cobrar. Eu aposto mais em Grécia. Roma, lembra, o período expansionista é a partir do período republicano. Roma estabelece conquistas, primeiramente na Península Itálica, onde nós temos uma ampliação das relações comerciais, das relações manufatureiras, tem a ascensão dos equestres, dos generais, novos homens, aquela galera. Lembra que tem uma elite patrícia poderosa que dominava o Senado e era a dona das principais terras. E aí vieram as guerras púnicas, Roma contra Cartago. Roma derrota Cartago. A partir dali, expansão no Mediterrâneo, sistema escravista, concentração da riqueza nas mãos das elites, concentração da terra, falência da pequena propriedade, a crise da República é a crise gerada pelo êxodo rural, não se esqueçam disso. Depois vem a crise do Império, que é a crise já relacionada à ruralização da economia, mas a crise da República, urbanização. Aí vem aquelas guerras civis, irmãos Graco, Maricila, generais começam a invadir Roma com suas tropas, o que vai inspirar aquele desgraçado Mussolini depois a fazer a marcha sobre Roma. Mário e Sila fizeram isso, depois nos triunviratos, o Júlio César, e depois o Otávio Augusto, né? Bom, aí essas guerras civis, Espartacus, maior revolta de escravos do mundo antigo, isso tudo foi minando a capacidade da República Romana, abrindo caminho para a imposição do poder pessoal. Ditadores, triunviratos, depois a figura do Otávio Augusto se transformando no imperador. O Império Romano, ele vive um período de paz, a Pax Romana, no início da era cristã, só que logo depois já vem as maiores conquistas, e aí a crise do Império vai acontecer depois do século III, quando Roma para de conquistar, tem muitas disputas pelo poder internamente, nós temos uma fragmentação do poder ao ponto do Teodósio dividir, tem a expansão do cristianismo, tem as invasões bárbaras, e aí nós temos o processo de ruralização, que vai marcar a transição para o medievo. Essa transição para o período medieval, ela se estabelece com ruralização da sociedade, decadência das cidades, decadência das atividades mercantis, decadência das trocas comerciais, desuso da moeda na porção ocidental e a confirmação do sistema do colonato, que vai marcar uma transição para a feudalização. Os colonos eram presos à terra, os colonos trabalhavam na produção de subsistência, os colonos eles tinham sua condição vitalícia e hereditária, e o dono da terra, um senhor da terra, tinha a responsabilidade pela proteção das pessoas que lá viviam. Então já era basicamente um processo de feudalização que se acentua com as invasões germânicas, a primeira fase dessas invasões bárbaras, formam uma série de reinos no Ocidente. Lembrando que o único que vai acabar prosperando desses reinos é o reino dos francos,
Reino dos Francos, que se converteram ao cristianismo. Clovis é o primeiro desses reis. Aí vem a dinastia merovingia, se consolida aquela tradição herdada dos germânicos, do comitatus, que gera suzerania e vassalagem, a principal relação social que vai marcar o período medieval. Lembra que há uma mudança quando os árabes invadem a Europa pelo sul, tomam a Península Ibérica, só são contidos pelos francos na Batalha de Poitiers, aí é o mordomo do palácio, Carlos Martel, quem acaba os controlando, e aí vem a nova dinastia, Carolíngia, os descendentes de Carlos Martel. Aí vem Pepino Breve, principalmente Carlos Magno. Carlos Magno até inicia a Guerra de Reconquista, é ele quem dá início à escolástica, ele pretendia fazer renascer o pensamento clássico adequado ao pensamento cristão, herdando já aquela ideia dos pais da pátria primeiros, da patrística, só que agora tentando formar escolas para que a população do povo franco, do seu império, fosse uma população com acesso à cultura e educação. Esse renascimento carolíngio ele acaba tendo alguns entraves, principalmente pelas limitações que a Igreja Católica vai impor, não apenas ao acesso ao saber, mas principalmente a quais saberes que poderiam ser sim absorvidos pela população. E aí muitos pensamentos, como o cientificismo aristotélico, foram deixados de lado, tá? Então, durante um bom tempo, pelo menos até o século XI, século XII, nós tivemos muita coisa que foi esfacelada, muita coisa que foi mutilada pela igreja, que foi corrompida pela igreja dessa produção do pensamento antigo, que acabou ficando preservado tanto na parte do Império Romano Oriental, o Império Bizantino, quanto aqui na Península Ibérica pelos árabes, que inclusive traduziram, através do Averroès, as obras de Aristóteles para o latim. O Carlos Magno também fez expansão territorial, convertendo uma série de novos povos germânicos ao cristianismo, e ele quem doou territórios para o Papa, tanto é que o Papa o coroou como imperador dos cristãos do Ocidente. Após a morte do Carlos Magno, os netos dele fragmentam o Império Franco com a caracterização do Tratado de Verdun. Então, com o Tratado de Verdun, divisão do Império Franco, a gente costuma dizer que aí se inicia oficialmente aquele sistema feudal de reis que reinam e não governam. E aí nós temos a criação, de um lado, do Sacro Império Romano-Germânico, percebam a dimensão da fragmentação territorial, da fragmentação do poder. Existia um imperador, esse imperador era sagrado, inclusive, pelo Papa. Se dizia que o imperador tinha o poder temporal, o poder das coisas mundanas, e o Papa o poder espiritual no Ocidente. Além do imperador do Sacro Império e da figura do Papa, nós tínhamos também o rei da França. Então, tinha um rei na França, que era rei, reinava, mas não governava, lembra da fragmentação feudal, suzerania e vassalagem, e não propriamente soberania e relação de súditos, tá? Soberania é quando tu tem, por exemplo, no absolutismo, o rei que governa e que manda em toda a galera. Suzerania é uma relação de fidelidade social. Há uma hierarquização, o suzerano sempre é aquele que doa o feudo, esse feudo é um vínculo social, um vínculo de lealdade, que pode ou não vir acompanhado de uma doação de um feudo, tá? De um território, de um senhorio feudal. Mas o rei da França reinava, mas não governava, o imperador era imperador, mas também não governava, porque o poder estava fragmentado nas mãos da própria nobreza. Bom, além disso, depois nós teremos o reino da Inglaterra, que vai surgir a partir do século XI. É nessas estruturas da Europa central e ocidental que nós temos o processo de feudalização. Lembra? Sociedade estamental, legitimação religiosa, o teocentrismo cristão medieval, 3 grupos sociais, os que rezam, os que guerreiam e os que trabalham. Essa pré-condição, legitimada pela ideia da teoria da predestinação divina, de que aquilo que era a ordem do mundo deveria estar consagrada para a ascensão espiritual das pessoas. Lembra que era um mundo que não valorizava tanto o trabalho era apenas a subsistência, era o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Então, a estrutura do feudo, tu tem o castelo como uma referência de proteção, lembra que as muralhas dos castelos, depois elas servirão também para a proteção das cidades futuras, todas as cidades acabarão construindo essas muralhas, as próprias catedrais, especialmente as de estilo românico, elas também têm essa característica de proteção, porque era uma sociedade onde o banditismo e a violência frequentemente
ocorreu. E até porque há bastante saques ainda vindos dos nórdicos, dos vikings, no leste tinha os húngaros ou magiares, que depois vão ser derrotados, os árabes estavam no sul. Produção destinada à subsistência, alguns avanços técnicos, como a rotação de culturas, o uso do arado de ferro, que é a charrua, os primeiros excedentes já aparecendo no século X, permitindo uma troca com a economia das primeiras vilas, das primeiras cidades, dos primeiros burgos que apareciam. Lembra que nós tínhamos essa divisão, o manso senhorial sempre privilegiado, mas existia o manso comunal e existia esse manso servil, onde as pessoas, os servos trabalhavam, os servos da gleba, produzindo os alimentos e pagando uma série de tributos. Lembra que a corvéia em trabalho, a talha em uma parte da produção, e nós temos a banalidade pelo uso das dependências do senhor. Por exemplo, os silos de armazenamento, os moinhos, os fornos, todos eram do senhor, e aí tu precisava pagar as tais das banalidades, além do dízimo para a própria Igreja Católica. A primeira crise feudal, ela acontece entre os séculos X e XI, e ela acontece por uma série de coisas boas. Nós temos uma drástica redução das epidemias, há um controle das invasões, os vikings foram acomodados na França, juraram vassalagem para o rei da França, outros foram para os reinos da Inglaterra, jurando lealdade para os reis anglos e saxões, e aí também os magiares foram contidos no leste e os árabes no sul. Então a sociedade ela se pacificou. A igreja também lançava uma vibe chamada paz de Deus, dizendo o seguinte: olha aqui, ó, cristão não tem que brigar com cristão, certo? Cristão não briga com cristão. Vamos unir nossas forças contra os inimigos. Há um crescimento populacional, há muitos nobres sem terra e sem ter muito o que fazer pela pacificação da sociedade, porque a função da nobreza era a guerra. Há uma invasão de nobres da Normandia e da Bretanha, que eram reinos cristãos, feudos vassalos da França, que invadem a Inglaterra, também de reinos cristãos. E nessa época nós temos a expulsão mais massiva de servos e vilões das regiões feudais, surgimento dos burgos, as corporações de ofício já desde o começo, inspiração religiosa nelas, as irmandades, a proteção mútua e que os freis e as freiras faziam, os monges, os freis e as freiras. Também essas fraternidades servem de inspiração para as corporações burguesas, as corporações de cada ofício, as agremiações dos comerciantes, as guildas. Lá no norte da Europa já surgia a Liga Hanseática, com as cidades do norte se protegendo mutuamente. Enquanto isso, nós temos, a partir do século XI, a tomada de Jerusalém pelos turcos, que proíbem a peregrinação dos cristãos a Jerusalém. Essas circunstâncias coincidem também com o cisma do Oriente, a formação da Igreja Cristã Ortodoxa e essa crise feudal inicial. Resultado, vem as cruzadas, Concílio de Clermont, vai durar do século XI ao XIII. É importante lembrar, a primeira cruzada foi a única que conseguiu temporariamente resgatar Jerusalém. Depois nós passamos a ter a segunda cruzada, que se estabeleceu principalmente na Guerra de Reconquista aqui na Península Ibérica. Terceira cruzada, a Cruzada dos Reis, trazendo uma transformação importante, o fortalecimento político e militar dos reis. Já no século XIII, nós tínhamos um rei na França que progressivamente passava a governar. No mesmo século XIII, na Inglaterra, há inclusive a Magna Carta para limitar o poder do rei, que crescia cada vez mais. Então, quer dizer que as monarquias nacionais começam a se consolidar, Portugal, a futura Espanha, França, Inglaterra, e essa é uma grande transformação política dessa Baixa Idade Média. A quarta cruzada é a cruzada comercial, quando as cidades italianas patrocinaram o ataque a Constantinopla, e que essa acabou reabrindo o Mediterrâneo ao comércio e trazendo aquela gama de dinamizações que são absolutamente fundamentais para as provas. Nós passamos a ter um renascimento do comércio, feiras, que eram lugares itinerantes de comércio, lembra? As feiras da região de Champagne, controladas pelos italianos, as feiras de Flandres, controladas pela Liga Hanseática. Um contato muito grande com rotas comerciais que incluíam o Extremo Oriente e a África e que tinham como pontos terminais caravaneiros Alexandria, Antioquia e principalmente Constantinopla. E aí os italianos fizeram a festa, vão estabelecer essa retomada do comércio, surgem novos hábitos de consumo, produtos especiais, as especiarias, tecidos, a alta nobreza, que inicia um processo de redução drástica das áreas comunais, justamente para ampliar a produção destinada a abastecer
esses luxos que a nobreza agora adquiria. O alto clero também. Lembra que tu tem todo um processo de mercantilização da fé, venda de indulgências, venda de relíquias religiosas. Já durante a Baixa Idade Média, a gente tem umas tretas religiosas bem significativas, tanto é que a igreja acaba criando a Inquisição em pleno século XIII. Com essa dinamização, nós temos a retomada do uso do dinheiro, começa a circular cada vez mais na Europa, também começam a circular instrumentos de câmbio, cheques, notas promissórias, e nós temos uma emancipação das cidades. As cidades fazem um movimento comunal, compram as cartas de franquia. Nas cidades, nós temos uma retomada bastante significativa do pensamento antigo, a escolástica conhece seu auge, Tomás de Aquino faz a adequação do pensamento aristotélico ao cristianismo, surgem as universidades medievais, ainda subordinadas ao clero, portanto, ainda dotadas de uma grande mentalidade religiosa, sobretudo escolástica, certo? E aí, nós temos o surgimento das catedrais góticas, tudo isso dentro do ambiente da cidade, a burguesia se adequando, inclusive, ao tomismo, aquela ideia de que o lucro era um pecado, que a usura não poderia ser praticada, e aí a burguesia garante a qualidade dos produtos, estabelecendo seus regulamentos em cada corporação. Começa uma dinamização bastante significativa, nós temos uma ascensão principalmente dos comerciantes, mas nós temos também transformações radicais no campo, progressiva eliminação das áreas comunais, nós temos uma ampliação da exploração dos territórios, que acaba depois ocasionando a crise feudal do século XIV, com aquela drástica redução da população, e nós temos aí, por exemplo, epidemias de fome, as revoltas camponesas, as Jacqueries na França, o Tyler na Inglaterra, e aí nós temos também a Guerra dos 100 Anos entre a monarquia francesa e a monarquia inglesa, e a peste bubônica, que foi o principal fator desta crise. Bom, aí 1453, tomada de Constantinopla pelos turcos, fim da Guerra dos 100 Anos, nós temos o fim da chamada Idade Média. Aí essa primeira parte da nossa revisão está vista, em seguidinha já vamos para a segunda parte. Então, pausa para a água, pausa para o café. Beijos!